refletir, comparar as opiniões, vamos ver os dois lados, tentem ver as duas opiniões e tirarem as próprias conclusões. Ele não precisaria concordar com quem critica a fé, mas não, ele diz que é para denunciar. Então ele não quer o debate, ele não quer o diálogo. Mas por quê? Justamente Kardec publicava as coisas que diziam contra ele e contra o espiritismo. Até mesmo as ofensas ele publicava. Então, mostrando que é um comportamento que vem dessa época e que continua. Exatamente. Essa cultura ela é entranhada nas instituições espíritas brasileiras, né? De ausência de vocação, de toda essa cultura que vem dessas obras. Eu vou ler só mais uma de um outro capítulo da mesma obra, capítulo 25, Perante os Mentores Espirituais. Ele fala novamente contra a evocação. Abolir a prática da invocação nominal dessa ou daquela entidade, em razão dos inconvenientes e da desnecessidade de tal procedimento em nossos dias. Veja, eu só vou fazer uma ressalva aqui. Qualquer pessoa dentro do Espiritismo pode defender um princípio oposto às obras de Kardec. O Espiritismo é uma ciência, ele pode avançar e ele avança com a crítica e com as opiniões divergentes. A gente não está querendo coibir opiniões divergentes. Mas, quando a gente vai em ciência, em filosofia, racionalmente defender um ponto de vista, a gente precisa dar argumentos para isso. Se eu digo que é inconveniente, eu preciso dizer por que é inconveniente. Qual é o inconveniente? Ele não diz. Em razão dos inconvenientes. Afirma, mas não dá nenhum argumento. E da desnecessidade de tal procedimento em nossos dias. Por que é desnecessário em nossos dias e era necessário no século XIX? Ele também não diz. Mas a gente abriu mão do raciocínio, do livre exame, e aceitou sem examinar isso aqui como verdade, como fé cega, na verdade. Buscando identificar os benfeitores e amigos espirituais pelos objetivos que demonstrem e pelos bens que espalhem. É sempre essa técnica que o Michel mencionou. Eu defendo um princípio contrário ao espiritismo e menciono bem a caridade, porque parece que isso me exime, basta mencionar essas palavras, me exime de qualquer erro que eu defenda junto. Gente, isso é típico de espírito pseudo-sábio. Mistura princípios falsos com verdadeiros para fazer aqueles princípios falsos passarem de forma desapercebida. Agora, em sequência, apagar a preocupação de estar em permanente intercâmbio com os espíritos protetores, roubando-lhes tempo para consultá-los a respeito das pequeninas lutas da vida, inclusive problemas que deva e possa resolver por si mesmo. Ou seja, não devemos falar com os espíritos protetores, anjos guardiães, para não roubar-lhes tempo. Agora, eu vou mencionar, e aí eu encerro e passo para o Eric. Ou para o Michel, quem quiser comentar. O Livro dos Espíritos, questão 495. Exatamente sobre a questão do anjo, do anjo guardião, do espírito protetor. Kardec vai... Os espíritos vão responder aqui, ó. São Luís e Santo Agostinho. Não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas. Até porque perispírito não tem órgão, então eles não vão cansar, né? De ficar indo e voltando do planeta superior para cá, não vai precisar pegar aeróbus e ficar se transportando. Não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada um com o seu espírito familiar que fazem sejam médiuns todos os homens, médiuns ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual oceano sem margens, levando de roldão a incredulidade e a ignorância. Gente, a gente tem um projeto de razão, de caridade verdadeira, de conhecimento científico, de um lado, que é Allan Kardec. E a gente tem um projeto de ignorância, de dominação e de fé cega de outro.
Não tem como entender de outra maneira. Me desculpa quem tem simpatia por esses espíritos. Não tem como entender de outra maneira. Os textos estão aqui, leiam, e a gente pode discutir, debater. Não somos contra a crítica, pelo contrário, a gente está aqui colocando os textos. A gente precisa dar informação para as pessoas para que elas possam escolher acreditar nas coisas de maneira consciente e não inconsciente. Quer ficar comprando gato por lebre? Quer manter a simpatia por esses espíritos? Mantenham. Cada um é livre para pensar da maneira que quer. Mas as pessoas precisam fazer isso pelas razões corretas, com conhecimento de causa. E não sendo enganados como nós fomos. Nós fomos. Eu falo para todo mundo. Esse momento da ficha, ela cai para todos. E aí a gente começa a repensar aquelas crenças que a gente tem. Bom, eu passo para vocês. Eric, a gente já falou sobre muita coisa. Falamos um pouco sobre evocação. Falamos um pouco sobre esses problemas do movimento espírita. Sobre a importância das reuniões familiares, particulares, né? Enfim, a gente falou sobre um monte de coisa. Então, se vocês quiserem ficar à vontade agora para fazer os comentários, fiquem à vontade aí. A gente pode ler o comentário do público também, né? Eu só queria comentar rapidamente, né, os problemas do movimento espírita brasileiro sobre invocação. Claro, você já deve ter citado o capítulo 25 do Livro dos Médiuns. Meu som tá bom? Capítulo 25 do Livro dos Médiuns, que fala que tanto a evocação quanto a comunicação espontânea devem ser exercidas. Conversa com os da guarda, perguntas, o questionamento, né? Como vocês citaram, no movimento espírita brasileiro não se aceita questionar os espíritos, nem evocar, é só comunicação espontânea. A relação com os da guarda, inclusive no IPEAC, eles têm uma revista e tem um texto da Terezinha Colli sobre os grupos familiares, que também foi proibido de fazer mediunidade em casa. E eu queria colocar aqui, vocês já devem ter referenciado, mas eu queria colocar, esse aqui é o do Consolador, né? Emmanuel. Ele diz: aconselhável a evocação direta de determinados espíritos, não somos dos que aconselham a evocação direta pessoal em caso algum. Ele enfatiza aí, né? Em caso algum. Né? Então, por quê? Porque se fosse evocado, né, poderia ser evocado o anjo Santo Agostinho e seria refutado esses espíritos. Então, é uma estratégia desses espíritos mistificadores. Né? Coibir pelo medo, pela ameaça, como foi citado na revista Espírita Mineiro, tem essa citação do Emmanuel falando: se você não escrever livro até o fim da sua vida, você vai desencarnar. Então, era a base da ameaça, realmente. Inclusive, Emmanuel prometeu que até que se escrevesse determinado número de livro, pararia. Mas quando chegou nesse número, ele falou: não, agora você vai continuar até o resto da sua vida, senão você vai desencarnar. Então, é realmente todos os efeitos da fascinação e da subjugação, porque o Chico não parava de escrever, até com os olhos sangrando, né? Chico falou: meus olhos estão sangrando. O Emmanuel virou e falou: ter dois olhos é um luxo. Então, mesmo naquela condição, o Chico era até um maltratado fisicamente. Enfim, eu passo para vocês. Só para comentar em cima disso que o Eric falou, eu já vi palestrante espírita louvando o fato de que o Chico dava comunicação escrita, psicografava 12, 14 horas por dia, dizendo que isso era virtude. Você imagina um trabalho extenuante, o Chico já tinha a compleição física tímida, vamos dizer assim. Você ficar psicografando 12, 14 horas por dia. É uma condição de trabalho extenuante para o corpo. Então, essas coisas não tem como a gente pensar de maneira diferente, que foi um abuso completo desses espíritos com relação ao médium. E isso passou culturalmente para o movimento espírita como um todo. Né? Não, eu acho que esse ponto, agora a gente já está se encaminhando para o final, mas esse ponto é muito importante.